E no Meyer, muitas vezes, vários alunos formandos, eles eram os primeiros da família a terem um diploma. Então eu me lembro em cerimônias de formatura, em que eu compareci como homenageada e tal, eu ver avós chorando, mas chorando de alegria, sabe? Porque estavam vendo alguém da família com diploma. A faixa não é uma instituição com teias de aranha, né? É uma instituição dinâmica, viva. Então, a faixa sempre teve esse elo que eu acho fundamental, que a cultura do povo é tudo, senão a gente acaba, como a gente já sempre escuta, né, um país sem memória, e a faixa nunca deixou que essa frase, ela perpetuasse. Você imagine 1984, né? A gente ali num processo de iniciação para a abertura democrática, né? Para uma tentativa de retomada, né? Então a efervescência já tomava conta da faixa, porque a faixa vinha de uma tradição, que era uma tradição concebida pelo próprio professor Hélio Alonso, né? De receber, de realmente dar espaço aqui para professores que eram professores, né, perseguidos, enfim. Então essa tradição ela se fazia presente muito rapidamente, né? Assim, na minha época de aluna, eu me lembro muito de muita movimentação cultural, da movimentação via diretório acadêmico dos alunos, não só por reivindicações, mas por conversar no sentido de que a gente poderia promover algum tipo de encontro entre os alunos, debates. Então nós temos um momento em que vem muita gente do mercado jornalístico e publicitário na faixa para palestras, para conversas. Os alunos da faixa eles são alunos perto de outras faculdades particulares muito politizados, né? Independente do espectro político, né? São alunos relativamente preparados para debater em relação a isso e interessados em debater em relação a isso perto de outras faculdades particulares. A faixa me chamou muita atenção em relação à proximidade entre aluno e professor. Dá para sentir que todos os professores já se conheciam e que parecia realmente uma grande família. Um professor tinha dado trote no outro, eles já se conheciam há muitos anos, eram padrinhos dos filhos um dos outros, então era realmente entrar numa faculdade onde eu sabia que o professor sabia o meu nome, me conhecia e se importava se eu estava realmente entendendo a matéria, se eu estava aprendendo ali dentro e como eu me sentia em relação à faculdade. E aqui eu vi não só uma diversidade racial, sabe, uma diversidade de pessoas, de estilos, de gostos musicais, então foi muito bom, eu me senti muito em casa. Os veteranos, eles sempre estavam chamando a gente para fazer as coisas. Futebol, por exemplo, vamos jogar futebol, vamos jogar basquete, esporte, assim, ou coisas culturais mesmo dentro da faixa, palestra, tipo, sempre que tinha palestra importante eles falavam, na verdade todas, né, mas tipo, as mais importantes eles enchiam assim a nossa cabeça, cara, vai lá, vai ter palestra disso, daquilo. E no Meyer, muitas vezes, vários alunos formandos, eles eram os primeiros da família a terem um diploma. Então eu me lembro em cerimônias de formatura, em que eu compareci como homenageada e tal, eu ver avós chorando, mas chorando de alegria, sabe? Porque estavam vendo alguém da família com diploma. Cara, a grande memória que fica do Meia foi quando a gente conseguiu levar a bateria para lá. E foi uma bagunça maneira pra caramba, com fumaça colorida, todo mundo cantando as músicas da faixa. Foi quando eu fazia parte também do diretório acadêmico, que era o antigo DEV. Eu fazia parte de lá e a gente conseguiu fazer um dia do talk show, que a gente levava todos os núcleos, aí levou todos os núcleos lá para o Meia. Isso foi muito bom, porque a faixa, existem vários núcleos na faixa, e deu uma voz para todo mundo aparecer no Meia e falar, e a galera do Meia descobriu, caraca, tem esse núcleo, que maneiro, que interessante, quero fazer parte disso. Eu entrei na faculdade, eu já tinha essa vontade de entender o que era uma atlética. Então, eu lembro que na primeira semana a gente já recebeu algumas pessoas da atlética, elas entraram em sala, conversaram um pouquinho, explicaram o que seria esse núcleo pra gente. Depois, e com o tempo, eu fui entendendo que a atlética é muito maior
do que só os treinamentos, do que os campeonatos, mas é realmente um núcleo que te move ali dentro, faz uma diferença no seu percurso dentro da faculdade, dentro desses 4 anos ali dentro. O DCL, ele sempre existiu na faixa, né? Ele teve altos e baixos durante períodos, né? Existiam períodos em que o DCE era um pouco mais ativo, períodos em que era menos ativo, isso faz parte, né? Isso não tem problema nenhum. A gente fez alguns projetos sociais também, a gente criou o cafezinho popular, né? A gente percebeu que muitos alunos da faixa eram alunos que não tinham condição de pagar o preço da cantina, né? Então a gente tentava ali dar um mínimo ali, um cafezinho, e aí a pessoa pagava o quanto ela tinha no bolso, não tinha problema, e aí quem pagava depois pagava um pouco mais para compensar aquele colega, para ele não assistir a aula com fome. Os núcleos, eles são a parte mais importante, ao meu ver, tá? De uma faculdade, porque é onde você consegue colocar em prática tudo que você aprendeu na teoria antes de você ir para o mercado. Então é uma espécie de treino ali que você tem. E quando a gente fala de treino, não é um treino só técnico, né? Você não, no mercado, você não é só uma pessoa técnica, você é uma pessoa que lida com pessoas, né? Então eu acho que os núcleos, eles têm esse papel de amadurecer esse profissional, de amadurecer esse cidadão e criar esse cidadão para o mercado de trabalho. Atualmente eu sou vice-presidente de esportes da Atlética. Eu tô aí dentro da Atlética há uns 4 anos mais ou menos. Já me formei, mas continuo fazendo parte do núcleo, porque eu acho que é uma coisa que teve uma mudança muito grande na minha vida. Eu fiz inúmeros amigos, aliás, o meu ciclo de amizades hoje ele é totalmente pautado em colegas e amigos da Atlética. Quando a gente entra em uma faculdade, principalmente uma pessoa de fora, ou até uma pessoa que realmente não conhece ninguém ali dentro, você se sente um pouco deslocado, você tem medo de não fazer novas amizades, de não conhecer ninguém. Ela é a abertura para você conhecer uma galera que está ali também e que gosta de esportes ou que gosta de bateria. Aqueles alunos, todos que se sentiam excluídos, quando eles entraram na faculdade, eles viram que eles se sentiram abraçados, mostrar que toda a torcida universitária não quer dizer que é só bagunça, como muitas pessoas acham que é bagunça. E eu respeito as pessoas que acham isso. Porque tem sim a bagunça, mas também tem um trabalho sério. Tem uma pessoa lá atrás que para produzir essa camisa aqui, tem a pessoa que para pensar, para ver qual é o fornecedor, como é que a gente vai vender, como é que a gente vai se preparar para uma viagem, para fazer uma festa bonita. A gente fala bastante sobre isso, né? O esporte universitário ele tem um preconceito, que é só a galera bebendo, muita gente jovem sem responsabilidade. E, olha, gente jovem, na maioria das vezes, não tem realmente muita responsabilidade, mas a gente tenta trazer com a gente também esse fato de que o esporte universitário ele é levado a sério aqui dentro da faixa. A gente tem um núcleo para isso, a gente tem uma área financeira, a gente tem um setor jurídico, a gente tem uma gestão dentro da Atlética que é profissionalizada, a gente tenta trazer esses calouros também para eles entenderem um pouquinho do mercado de trabalho. A faixa faculdade apoia a gente nisso tudo. Se a gente fizer uma festa aqui, a gente faz a festa, eles autorizam, mas tipo assim, tendo tudo certinho, entendeu? E eu acho que é uma relação muito boa, porque o esporte está envolvido com a faculdade. Isso é muito bom. Então, a Faixa Tuba, ela começou em 2015 por um grupo de alunos que eram da faixa meia. Antigamente, a Atlética em si não ia muito lá no meia, não sentia muito acolhimento. Aí, a Faixa Tuba foi criada para o meia ter uma voz. Foi sendo acolhida por todo mundo. A Faixa Tuba é respeitada em São Paulo, em Minas Gerais. É uma das principais torcidas que eu falo hoje, carioca, do Rio de Janeiro. E é a principal torcida da faixa. A Faixa Tuba é reconhecida em muito lugar mesmo. Na minha época, aqui na faixa, nós tínhamos várias pessoas ligadas à área de cultura. Tínhamos músicos, várias pessoas que já faziam cultura, que estudavam aqui. E muitos professores nos levavam, vamos ao teatro, vamos assistir a determinado filme para que a gente possa debater sobre esse filme em sala de aula, vamos debater sobre esse teatro em sala de aula. Então, a faixa, ela sempre teve essa cultura permeando todos os ambientes, dentro e fora da sala de aula. Bem, com relação a vamos dizer assim, esse espírito de colaboração interno da faixa, isso rolou o tempo todo, né? Porque, além de tudo, nós, os colegas, né, nós nos tornamos também parceiros, amigos e
continuava a conversa da sala de aula para a sala dos professores, onde havia acaloradas discussões das mais variadas ordens, dadas as posições mais diferentes, né? E com todo o respeito. Isso que era mais importante. Havia discussões acaloradas, mas se respeitando o direito do outro de pensar diferente, né? O DNA da instituição, né, é uma coisa que o professor Hélio sempre fez questão de deixar muito claro, né? Nós temos um ambiente que a gente se respeita como família. Então, eu acho que isso tudo colaborou para a formação de um espaço democrático. Então, nesse sentido, a gente fazia muitos movimentos internos, como, por exemplo, convidar profissionais de música, de teatro, poetas, escritores, cineastas. Isso aconteceu demais. E nisso, chamava vários colegas para participarem do debate, participar da conversa, e vai assim. Então, nós fazíamos reunião no auditório, levávamos nossas turmas, juntávamos as turmas para uma aula, por exemplo, de repente, uma aula sobre embolada, uma aula de samba, um determinado sambista tocando aqui, cantando. A nata, digamos assim, da cultura carioca esteve presente na faixa, né? Perfeito, era exatamente isso que acontecia. A gente ficava dentro da faculdade muito mais tempo, exatamente porque em seguida das aulas você ia poder trocar. Você ia poder aprender, você ia poder ter alguma novidade na tua vida, diferentemente dessa polarização que a gente tem vivido aí, não só no mundo acadêmico, como no mundo de uma forma geral. A gente estava ali porque a gente estava ávido para botar para fora os nossos pensamentos, as nossas crenças, as nossas vontades, mas a gente encontrava muito eco com essa galera que estava frequentando naquele momento o pátio. Então, assim, de repente você abria uma roda, tinha alguém tocando violão, daqui a pouco você estava olhando, vinha alguém, uma banda, e sempre tinha alguma coisa para você ficar aqui até mais tarde. Era público e notório. Artistas como Gonzaguinha, Chico Buarque, né? Me lembro de Hermeto Pascoal tocando aqui no queijo da faixa. Foi um evento, um acontecimento. Do Hermeto foi isso, né? Que eu não sei se o pessoal, vocês já sabem, mas foi engraçado, porque a gente fazia os shows na sexta e normalmente ia até 11 horas, 11 e pouco e tal. E chegava às 11 horas. E normalmente, assim, os condomínios do lado, eles passavam de 11 horas, 11 e pouco, eles reclamavam. Vinha a polícia, tal evento, tal, a gente conversava com a polícia, o evento ia lá, falava com o artista, mais um pouquinho, terminava. A última vez que eu falei, não, Hermeto, a polícia tá aí agora a polícia falou que não vai sair mais daí. Ele falou, então, valeu, Sadi. Aí ele não falou nada pra mim, mas ele chegou lá na frente e falou, não, já que a polícia tá aí, eu vou tocar pra polícia agora, porque a polícia não viu o meu show. Vamos fazer o... Aí começou a tocar de novo, foi tocando. Eu falei, aí a coisa ficou meio... esquentou o clima, e aí eu fui lá atrás e falei pro baterista, que era o Bahia, o baterista do Hermeto, falei, Bahia, não dá mais mesmo, cara. Os caras estão aí a fim de tomar uma atitude mais drástica e tal. Aí o Bahia foi lá, cochichou com o Hermeto pegou os instrumentos, desceu com o percussionista, foi descendo, a galera saiu em fila, eles foram pra praia e amanheceu o show na praia de Botafogo, a faixa inteira lá na praia de Botafogo, daqui, arrastou pra lá e o show continuou. Então a faixa era um polo, era uma referência cultural da cidade do Rio de Janeiro e, quem sabe, no Brasil não havia nada semelhante, né? Criou-se nisso aí, então, o núcleo cultural acadêmico, né? Que é até hoje regido e administrado pelo professor Sadi, que faz isso com grande competência. E aí, quais os principais projetos? Eram nossas expressões, que eram musicais, os cestas, que através dos cestas musicais, nossas expressões eram guarda-chuva, que abrigava todos esses projetos que eu falei, que era as segundas sem lei, era as terças do encontro, eram as quartas poéticas, eram as quintas livres e eram as cestas musicais. E tinha uma outra que a gente não pode esquecer, porque hoje está na memória de pouca gente, né? O curso Hélio Alonso, o chá, e com participação da faixa, quer dizer, da organização toda, tinha um festival chamado Festival Hélio Alonso. Esse festival, que era feito pelo professor Júlio Machado, que era conhecido, assim, carinhosamente, o apelido que os alunos deram a ele, de Júlio Bonecão, né? O Júlio fazia esse festival, que era um dos maiores festivais do Brasil, com a participação de artistas de todo tipo, né? Ele convidava para júri, participavam dos eventos, por exemplo, Clementino de Jesus, Gonzaguinha, Elke Maravilha, eu me lembro da Elke, da Maria Bethânia.
esse aspecto, quer dizer, é uma mistura entre ensino, cultura, relação afetiva, preocupação política, social, profissional, era tudo junto. E dado o espaço da faixa, que ele é autocentrado, então o pátio era o point, né? Aí que as coisas aconteciam. E nós tivemos aqui vários alunos que nos ajudaram a viver esse momento. Esse pátio é um pátio que a gente brincava, abençoado nesse sentido, porque você cruzava aí com Chico Buarque, Luiz Melodia, Hermeto Pascoal, Geraldo Azevedo, que são nomes consagrados da música popular brasileira, que passaram pelo Pátio da Faixa. O próprio Chico deu nome a um palco que existiu nesse Pátio da Faixa, que a gente fez até uma pesquisa em 3 nomes da época e o Chico foi o escolhido. O Chico veio para batizar e inaugurar o palco. Nesse projeto chamado Nossas Expressões, surgiram nomes da música popular brasileira que são emblemáticas hoje, como Cássia Eller, que veio pela primeira vez assim pedir para cantar, abrindo o show do Vitor Briglione, um músico instrumental, né? E ela fez a capela 3 músicas, ninguém conhecia ela, e a partir dali a Cássia começou a despontar no Rio de Janeiro e depois para o Brasil. O Marcelinho Yuca fez o teste para poder ser o baterista do KMD5 e depois seria o Rapa, aqui no Pátio da Faixa. A banda Lumiar, que hoje se transformou na banda Cidade Negra, eles vieram aqui, as 2 bandas que eram da Baixada, que tinha um público que vinha da versão do estilo do reggae. Então a cultura e a arte aqui sempre efervescente, sempre colocando a faixa na pauta da mídia, né? Nós temos matéria da mídia de época toda, a faixa está lá nos cadernos de cultura da época, e nós concorrimos na época com o Circo Voador e o Canecão. Eu penso que é tão forte essa presença, né, do espírito cultural dentro da faixa, historicamente, né, assim, que ele está nas paredes, assim, ele está no solo, ele tá realmente identificado em um projeto que para mim é um projeto histórico, que é o do Núcleo Artístico e Cultural, né? Eu tive a oportunidade de ver o nascimento desse projeto antes dele se institucionalizar, que foi com o Heleno Alves, que é um grande amigo que se foi, né? Se foi ainda jovem, né? Assim, era um homem com muita vitalidade, mas ele sonhava em ter esse lugar porque ele vinha desse oxigênio, né? Então, assim, ele tinha respirado faixa antes da minha entrada, o Heleno tinha sido aluno da faculdade e ele falava, não, tem um projeto, enfim, nós trabalhamos juntos no antigo Laboratório de Televisão, Rádio e Fotografia, antes de se tornar Centro de Produção e Pesquisa. E ali a gente conversava muito, o Marcelo Yuca também, e ele falava sobre o projeto, e depois ele realmente saiu, a faculdade promoveu esse espaço, né, que ele conquistou esse terreno. E então a faixa foi se constituindo como um berço da cultura no Rio de Janeiro, um espaço assim, importante, né? Assim, em Botafogo, atraindo um público, né, diferenciado, diversificado. Então eu sempre estudei na faixa, respirando cultura o tempo todo, na sala de aula e fora da sala de aula, né? Então a faixa sempre teve esse elo que eu acho fundamental, que a cultura do povo é tudo, senão a gente acaba, como a gente já sempre escuta, né, um país sem memória, e a faixa nunca deixou que essa frase ela perpetuasse. Um dos diferenciais da faixa, né, que me fez entrar na faixa, foi justamente ser uma faculdade com núcleos. E outro diferencial também foi, apesar de ser uma faculdade particular na zona sul do Rio de Janeiro, perto de outras faculdades particulares, é uma faculdade mais diversa. O slogan da faixa sempre me pegou, vou ser muito sincero, mas eu acho que ter a especificação assim da faculdade em si, em comunicação, eu acho que me chamou a atenção também. Tipo, todo lugar tem alguém da faixa. Eu acho que não existe slogan melhor do que esse, ainda mais no meio de comunicação, sabe? Eu não era da faixa em 2015. Em 2015, um amigo meu, que é o Portix, ele me chamou, vamos no JUX, que é o Jogos Universitários de Comunicação. Assim que eu saí do JUX, eu já fui e fiz a minha matrícula na faixa. No semestre seguinte, eu já estava na faixa já. Então, é isso, né? Foi muito amor à primeira vista. Recado assim que eu deixo
é uma coisa que eu levo na vida. Não desista nunca dos seus sonhos. Não desistam dos seus sonhos, nunca. Você tem que pensar lá em cima, mas não esquecer de dar os pequenos passos. E o primeiro pequeno passo é a faculdade. E para os próximos, para os futuros alunos, eu falo que podem vir, que a gente vai abraçar, a gente vai acolher essas pessoas. Eu acho que tanto para os que estão quanto para os que virão, eu diria, participem dos núcleos, construam os núcleos. Por mais que a gente criticasse a faixa nunca, em nenhum momento, barrou a criação de nenhum núcleo que a gente quisesse fazer. Então, se o núcleo que você quer ainda não existe, cria ele. Vista a camisa do que é ser faixa, porque isso faz toda a diferença no seu ciclo, vai fazer diferença no seu meio profissional também futuramente. Abraça a faculdade, porque são 4 anos que passam voando e são 4 anos que vão te ensinar muito e vão te formar a pessoa que você vai ser no futuro. Bom, para quem contribuiu e contribui ainda, né, para esses 50 anos, dizer que tudo valeu a pena, né? Tudo foi muito bom, tudo foi muito positivo, tudo foi muito produtivo. O quanto foi importante ter tido esse convívio, continuar a ter esse convívio para a minha construção como ser humano, como indivíduo, como cidadão, né? Para a galera que está aí, que a gente ainda vai se encontrar em sala, espero eu. Eu espero que a gente consiga estabelecer muitas trocas, uma relação de respeito e que a gente consiga construir um mundo mais reflexivo no sentido de entendimento da condição humana e que a gente saiba usar melhor todas as ferramentas tecnológicas para poder colaborar uns com os outros.